Olá pessoal, tudo bem? Tudo legal com vocês? Estamos iniciando nossa aula de número 3 de História do Brasil Colonial. Hoje com um tema muito interessante e maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito ilustrativo. A sociedade colonial brasileira, a convivência marcada permanentemente pelo preconceito e pela violência. E aqui muito interessante observar de cara essa estrutura piramidal, em que mostra a sociedade brasileira do século XVI e XVII, onde uma aristocracia luso-portuguesa, formada por senhores de engenho, domina. E por tabela domina o poder das vilas. Quem não for senhor do engenho será um grande latifundiário que domina de forma igual. Abaixo, por exemplo, fosse em Recife, eu teria os homens livres. Talvez alguns senhores com terras e com escravos, mas que não têm engenho para produzir o açúcar. Junto a ele, pessoas que trabalham não só na produção, mas nas meio urbano, como carpinteiros, ferreiros, alfaiates, padeiros, pequenos comerciantes. Essa gama de pessoas que são brancos, pobres ou até mestiços mais variados. E embaixo, nós temos uma estrutura, que é a grande base da sociedade, formada por escravos índios e escravos negros. Aqui do lado ainda marcar uma coisa muito importante marcar na tua cabeça, que é o nosso modelo social criado no Brasil, o chamado patriarcalismo conservador, ou seja, uma sociedade patriarcal e conservadora. O que é ser conservador? Conservador vem da palavra conserva, conservar tudo igual. É não aceitar mudanças, não querer mudar nada, tá bom assim, sempre foi assim, sempre vai ser. Uma cidade rural e uma sociedade marcada pela mestiçagem que aconteceu no Brasil, em que brancos se misturam com negros, brancos se misturam com índios, índio com os negros. Há uma grande mistura racial no nosso país. Mas eu quero de cara já tocar num assunto muito importante, que é a questão do patriarcalismo brasileiro. E aqui uma coisa curiosa. Patriarcalismo é onde você tem um homem que é o centro do poder. E em torno desse homem e um descendente homem dele, todas as pessoas devem a ele respeito e obediência. Ele detém a terra, ele detém os escravos, ele detém o patrimônio também. E aqui no Brasil surge algo muito interessante, que é a relação no Brasil colonial entre o público e o privado. Porque, na verdade, os interesses do Estado português aqui instalados se confundem com os interesses pessoais dos senhores do engenho, outros latifundiários. Você muitas vezes não sabe o que difere uma coisa de outra. É quase imperceptível na prática o que o senhor do engenho quer e o que o Estado português quer. Ele é a representação do Estado. Portanto, a justiça, a educação, a polícia, as instituições até religiosas, esses pequenos poderes passam necessariamente por esse homem, por essa pessoa, pelo senhor do engenho. Põe poder nisso. E aí tem uma coisa interessante. Esse homem se coloca num pedestal tão superior que centenas de pessoas são dependentes dele. Aí ele vai apadrinhando pessoas, arrumando afilhados, colocando como parentes. Existe uma rede de solidariedade em torno dele para apoiá-lo. Quem apoia ele tem as benesses. Quem é contra ele, bom, aí tem a punição. Pode ser preso, pode ser morto. Essa estrutura é muito interessante de ser analisada, porque a mistura do interesse público com o interesse privado, sendo a mesma pessoa, isso é muito perigoso. Porque no Brasil isso vai durar o século XVI, XVII, XVIII. Vai entrar século XIX adentro, com os barões do café, dominando as instituições locais. Vai entrar século XX adentro, com o famoso coronelismo da República das Oligarquias no Brasil, onde continua o poder no mundo rural e um homem dominando toda a estrutura das instituições de poder. Infelizmente, em 2020, em alguns lugares do Brasil, tem pessoas que acham que estão acima da lei, estão acima das instituições. São resquícios do paternalismo ou do patriarcalismo brasileiro que ainda resiste. E aqui uma questão extremamente séria da nossa história, a questão do escravismo. No Brasil, o modelo criado pelos portugueses, baseado no latifúndio, na monocultura e na exportação, tem que ter como base a sustentação e a base desse sistema é a escravidão. Quem foi o primeiro escravo no Brasil? Pora bolas, é quem estava aqui. Quem é que estavam aqui? Paleoíndios, paleolíticos, miseráveis, pessoas extremamente, do ponto de vista tecnológico, inferiores aos portugueses europeus chegaram aqui. O que o português faz? Ele não tem dúvida, ele passa a escravizar o índio. Primeiro ele escraviza o índio de resgate, ou seja, entre grupos indígenas em briga, ele pega aqueles que foram prisioneiros,
e bota para escravizar. Segundo, ele usa a guerra justa. A guerra justa é uma das coisas mais impressionantes que os portugueses criaram. Ou seja, aquele índio que está incomodando, atrapalhando o sistema produtivo, que não quer se enquadrar, que não quer se aculturar e entrar para o meio civilizado cristão, esse índio é hostil, esse não deve ser preso. Essa desculpa se usou até o século XX. Até os anos 10, 20, 30 no Brasil, ainda tinha uma guerra justa com os índios. E diga-se de passagem, a questão indígena é uma coisa extremamente séria, é um problema a ser resolvido no nosso país em pleno 2020. Quanto à resistência cultural, era normal dos índios não aceitarem as imposições de um novo mundo vindo da Europa. E ganharam um protetor. Querendo ou não, os grupos religiosos católicos, em especial os jesuítas, conseguiram proteger em parte essa população, na verdade, porque queriam aculturar esses índios para a Igreja Católica. Mas, ao fim e ao cabo, os índios sempre foram usados como escravos no Brasil, principalmente no século XVI e XVII, em culturas periféricas, em regiões mais periféricas da grande produção de açúcar, como é o caso do sul do Brasil, em especial em São Paulo. Quanto aos negros, os negros já eram escravizados na própria África entre negros. Os negros eram vendidos por árabes no Oriente Médio e até em parte na Europa, pequenos contingentes. Os negros eram comercializados pelos portugueses antes de chegar no Brasil e usados como mão de obra em Açores, Madeira, na produção de açúcar. A partir da instalação do governo geral, com Tomé de Souza, em 1550 para andar em diante, se implementa um tráfico de negros da África para o Brasil. Esse comércio nojento e horroroso de gente só tende a crescer e vai do Brasil de 1550, para arredondar para você, até 1850, 300 anos desse horror. Que por trás da escravidão negra está o tráfico. O tráfico é um grande, maravilhoso, gigantesco negócio onde pessoas ganharam muito dinheiro. Diga de passagem, não podemos ser ingênuos. Estamos em 2020 e, infelizmente, a escravidão e a vida de pessoas ainda persiste. Quanto ao tráfico de negros da África, esse negócio gigantesco fez com que negros da África fossem trazidos não só para o Brasil, mas para a América. Se tu pegar, por exemplo, tu vai ter uso de mão de obra negra nas colônias inglesas, nos Estados Unidos e no Caribe. Tu vai ter uso de negros pelos franceses no Caribe, na Guiana Francesa, por exemplo. Tu vai ter uso de negro pelos holandeses na América Central, pelos espanhóis e pelos portugueses. Para o Brasil, vinham negros chamados sudaneses, que vêm desde a costa do Cabo Verde, costa do Marfim, até os bantus que vêm da região onde hoje seria Angola para nós. Uma coisa importante para vocês guardarem, e muito importante para pensarem, é o seguinte: para onde os negros virão no Brasil? Bom, para as regiões em que tem capital para comprar essa mão de obra importada. Então, durante o século XVI, século XVII, vai se concentrar mais no Nordeste. Quando chegar no século XVIII, em função da mineração, vai se concentrar mais na região da mineração, Minas Gerais em especial. E no século XIX, o café, mais no Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba, que pega São Paulo também. Outra coisa importante para guardar: quem foi o maior traficante de negros da África para a América? Bom, os traficantes, para trazer os negros para cá, nesse negócio extremamente lucrativo, usavam os chamados navios negreiros, conhecido também como tumbeiro, em função da morte. Dá uma olhadinha onde ficavam as pessoas nesses navios. Os moleques, homens e adultos na base de baixo. Mulheres um pouquinho melhor. Crianças no espaço separado e mulheres grávidas separadas. Por que essa separação? Porque quem vale mais são as mulheres grávidas. A mulher grávida, na verdade, é ela e mais uma outra pessoa. Portanto, ela está trazendo no seu ventre talvez um futuro escravo. Crianças crescem. Mulheres engravidam. Homens e meninos lá embaixo não tem tanta preocupação assim. Essa cena mostra o horror, não quero o horror de um navio negreiro, que aí vem outro nome importante, navio tumbeiro. Porque nessas condições de viagem, muitas pessoas morriam por fome, por sede ou por doenças como o escorbuto, que se dava nessa viagem de semanas entre a África e o Brasil. Olhem como as pessoas vêm, as condições de higiene, a insalubridade é total. E aqui nós temos uma tabela que dá uma ideia para nós, um demonstrativo da quantidade de pessoas que morriam, a mortalidade dos navios negreiros. Entre o século XVI e o século XVII, chegando a 30%. No século XIX, já baixando para 10%. Evidentemente,
A perder a mercadoria é um baita de um prejuízo. E aqui o tráfico de escravos, né, o tráfico de negros para o Brasil. Aqui um desenho ao lado, de novo, da condição de como esses escravos vinham. E aqui em termos de número. Veja o século XVI, 30 mil escravos. Século XVII, 800 mil. Esses números não são absolutos, nós não temos certeza exata de quais são os números finais. Isso é tem base em documentos que os historiadores estudaram. No século XVIII, o auge, 2 milhões e 500 mil. É muita gente, pessoal. É muita gente vindo para cá. E no século XIX, 1 milhão e 500 mil. Tu dirias, bah, que legal, no século XIX diminuiu. Não, pessoal, ele só diminuiu porque em 1850 foi proibido o tráfico. Se não fosse proibido, chegaria no mínimo a 3 milhões, talvez 3 milhões e meio de pessoas. Aqui uma tabela que é muito ilustrativa e muito importante para nós brasileiros. Tem-se uma ideia equivocada. Ah, outros países parece que receberam mais escravos do que nós, portanto mais negros do que nós. Não. O Brasil é o país que mais recebeu negros da África. O Brasil é o país que mais tempo durou o tráfico. O Brasil é o penúltimo país a acabar com a escravidão na América, só perdendo para Cuba. E o Brasil é o segundo país negro do mundo, só perdendo para Nigéria na África. O Brasil tem a maior cidade negra do mundo ocidental, que é Salvador. Veja você na tabela. No Brasil são 4 milhões de negros entrando aqui. Enquanto nas Antilhas Britânicas é 1 milhão e 600 mil. Enquanto nos Estados Unidos, dá uma olhadinha lá, são 550 mil. Quer dizer, não dá para comparar. Realmente o Brasil é o maior, é a região que mais recebeu negros da África. E esse comércio nojento se dava assim. Chega o escravo num porto, seja ele em Recife, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro, seja em Santos, é colocado à venda, é exposto para que os compradores observem e digam, eu quero esses meninos, quero aquele rapaz, quero aquela mulher, vendem as pessoas. E é um cotidiano do escravo no Brasil, durante 300 anos, tremendamente violento. Porque como é que tu consegue dominar essas pessoas? Para dominar, tem de castigar. E na cena acima aparece um escravo no tronco, levando chibatadas, talvez tenha cometido algum delito. E veja você que quem está dando a chibatata nele é um outro negro. E no desenho ao lado, se tu observares no cantinho aqui, tem um outro negro se recuperando das chibatadas que teve. E aqui do lado, nós temos uma imagem de Jean-Baptiste Debré, do século XIX, em que mostra um capitão do mato, que recuperou um negro fugido. Observe, o capitão do mato também é negro. Aqui embaixo, negros usando no pescoço umas estruturas de ferro pesadas no seu cotidiano, no dia a dia, para deixar claro para todo mundo, cometeram delitos, por isso que estão sofrendo dessa forma. E aqui embaixo, uma das cenas mais horrorosas, muito mais horrorosas, uma das criações humanas mais horrorosas, que é o famoso pau de arara. Aquele negro está amarrado, com as mãos amarradas, e perpassa o corpo dele um bastão de madeira. Ele não tem condições de qualquer tipo de defesa, e assim ele é açoitado. Essa posição pau de arara foi durante muito tempo, e parece que em alguns lugares do nosso país ainda é, usada como instrumento de tortura por forças policiais. Aqui o cotidiano dos escravos. Tá? Os escravos domésticos, né, que até comem um pouco melhor, se vestem um pouco melhor, estão ali atendendo um senhor e uma senhora, uma sinhá. Observa que ela está dando comida para as crianças, né? Aqui um grupo de escravos, os maloqueiros, porque moram naquela maloca, pode ser inclusive alguns escravos livres, talvez já, é uma quantidade de pessoas que moram dentro daquela própria pequena unidade habitacional. Aqui, negros jogando capoeira. Pá, que coisa maravilhosa. A capoeira veio da África, se instala no Brasil, vem no Brasil como cultura africana, e aqui passa a ser forma de resistência em relação à escravidão. Jogar capoeira, na verdade, é treinar para a sua defesa. A capoeira no Brasil, até 1930, era Vargas, era crime no nosso país. E aqui, negros se encontrando, são negros que estão vendendo produtos. Dá para notar que tem frango, tem cereais, tem cocos. E essa imagem de negros urbanos vendendo para os seus senhores gerou uma questão do Enem, com base na imagem de Debré, que diz assim: a imagem retrata uma cena da vida cotidiana dos escravos. As atividades desempenhadas por esses trabalhadores eram diversas. Os escravos de aluguel, representados na pintura. Letra A. Vendiam a produção da lavoura cafeeira para os moradores da cidade.
me parece que eles estão vendendo vários produtos, não só café. Letra B. Trabalhavam nas casas de seus senhores. Não é trabalho em casa, é trabalho na rua. C. Realizavam trabalhos temporários em troca de pagamento para os seus senhores. Ou seja, eu tenho escravos, eu alugo para um comerciante, ele usa o escravo para vender produtos e eu ganho dinheiro com isso. Essa é a resposta. Letra D. Eram autônomos. Escravos não são autônomos, eles são escravos. Letra E. Aguardavam sua própria venda. Não, ali não é o lugar de venda de escravos, é o lugar de venda de produtos. E aí vem uma coisa muito interessante, que é a questão da resistência à escravidão. Seja pelos negros e, em grande parte, pelos índios, no início da escravidão dos índios do século XVI. Por que eu resisto à escravidão? Eu sempre coloco o seguinte: te coloca no lugar do escravo, o que tu faria? Se tu fosse açoitado, se tu fosse preso numa senzala, e tu fosse obrigado a trabalhar durante 16, 17 horas por dia abaixo de porrada, tu ia reagir. Pois os escravos tiveram duas grandes formas de resistência, a individual e a coletiva. Na individual é a fuga. Eu vou fugir. Só que fugir sozinho é meio complicado. Vai fugir floresta dentro, vai dar de cara com um grupo de índios que vão acabar te matando porque não te conhecem, nem sabem quem você é, você não fala a língua deles. Segundo, uma das formas mais radicais de resistência, o suicídio. Os portugueses diziam, aquele negro está com banzo. Banzo, na verdade, é uma depressão profunda que alguém está, pela condição que está vivendo, pelo fato de ser sua mulher e seus filhos vendidos, e comete o suicídio. Aborto, a mulher aborta, ela engravida e não quer ter filhos escravos. Bom, se fosse permanentemente o aborto, o Brasil não seria o segundo país negro do mundo. Então tem um aborto e tem vários negros nascendo. Talvez a mãe pense assim, eu vou deixar meu filho nascer para crescer e matar aquele indivíduo que nos oprime. O assassinato de senhores, de engenho, feitores, sabotagem nas máquinas, queima da plantação, as mais variadas formas individuais. Mas tem formas coletivas, que é a fuga. Uma coisa é eu fugir com 40 pessoas. E com essas pessoas levar talvez uma arma, barras de ferro, madeira, e conseguir resistir e me instalar no interior do Brasil e formar uma sociedade quilombola, isto é, uma sociedade igual àquela que eu vivia nos tempos da África. Fechado? Essas cidades quilombolas do Brasil começaram no século XVI já, com negros fugidos, e se esparramaram até o século XX, principalmente na região norte, nordeste brasileira e na região sudeste do Brasil. Muito interessante pensar o seguinte: no século XIX, nós temos o surgimento de grupos de negros guerrilheiros. Bom, e a coisa complicou. São grupos de escravos que fogem, se armam, passam a atacar fazendas para soltar outros escravos, para fazer saques para sobreviver, e aí isso instala um certo caos no meio dos cafeicultores. Afinal de contas, temos um grupo armado que a qualquer momento poderá, nos atacar. Solução para isso? Acabar com a escravidão. Quanto a Palmares? Palmares é o maior quilombo da história brasileira, mas não é o único. Palmares surge paralelo, 1629, à invasão holandesa. Quando os holandeses invadem Pernambuco, centenas e centenas de negros aproveitam esse momento e fogem para o sul. Sul de Pernambuco seria o estado de Alagoas. E na Serra de Alagoas, distante do mar, do lugar mais ou menos inóspito para aquele momento, tivemos quase 30 mil pessoas. 70 anos de resistência. Isto é, durante 70 anos esse quilombo acabou funcionando. Era um quilombo de autossubsistência, inclusive com um certo excedente de produção que chegou a ser comercializado com os portugueses e algumas pequenas cidades do entorno. O primeiro líder que durou mais tempo foi Ganga Zumba, diga-se passagem muito diplomático, soube negociar com os portugueses para evitar o ataque e a destruição de Palmares. Há uma briga pelo poder e Zumbi assume o poder. Nesse momento, os portugueses já expulsaram os holandeses do Brasil e decidem reagir. Destruir Palmares é fundamental, porque Palmares era um mau exemplo para a comunidade escrava em todo o Brasil. De São Paulo se organiza um exército em torno do bandeirante Domingos Jorge Velho, que ataca Palmares usando armas pesadas como canhões. Palmares é destruída e o Zumbi acaba morrendo. O dia da morte de Zumbi, 20 de novembro de 1695, 20 de novembro virou o Dia Nacional da Consciência Negra, uma data marcante para a comunidade negra, que substitui em parte a Lei da Áurea, a famosa Lei Áurea, o 13 de maio de 1888. Porque no Dia da Consciência Negra, no 20 de novembro, me parece que aqui a representação de resistência é muito mais forte. Porque na Lei Áurea é uma lei de cima para baixo.
É uma liberdade que foi cedida, não foi conquistada. Enquanto a luta de Palmares é uma luta que vem dos negros para os negros e pelos negros. A partir desse momento, nós temos um feriado nacional. Em algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador é feriado nacional. No caso de Porto Alegre, é um feriado que sempre se dá no segundo domingo do mês de novembro. A Constituição Brasileira de 1988 determinou que as áreas antigas de quilombo e remanescentes de quilombo, ou remanescentes de escravos, deveriam ser demarcadas. Desde lá começou no Brasil inteiro a demarcação dessas áreas. O primeiro quilombo urbano demarcado do Brasil é em Porto Alegre, o Quilombo do Silva, que fica próximo à rua Nilo Peçanha, atrás do McDonald's da Nilo, onde nós temos um grupo, tem uma placa bem grande explicando que ali é uma área quilombola já demarcada oficialmente no Brasil. Aqui uma questão que eu acho muito interessante, até vou colocar o óculos, pessoal, porque a letra está tão pequena que eu não consigo ler, que eu quero ler com você sobre a questão da escravidão no Brasil. Diz assim: entre 2004 e 2008, pelo menos 8 mil brasileiros foram libertados de fazendas onde trabalhavam como se fossem escravos. Agora, 2004 e 2008, o governo criou uma lista em que ficaram expostos os nomes dos fazendeiros flagrados pela fiscalização. No norte, no nordeste e no centro-oeste, regiões que mais sofrem com o flagelo do poder público, o bloqueio dos canais de financiamento agrícola para tais fazendeiros tem sido a principal arma no combate desses problemas. Mas o governo ainda sofre com a falta de informações, provocada pela distância entre o poder intimidador dos proprietários. Tá? Organizações não governamentais e grupos como a Pastoral da Terra da Igreja Católica têm agido corajosamente, acionando as autoridades públicas e ministrando aulas sobre direitos sociais e trabalhistas. Aí vem, nos lugares mencionados no texto, norte, nordeste e centro-oeste, o papel dos grupos de defesa de direitos humanos tem sido fundamental. Por quê? Eles denunciam o trabalho escravo. E aí as autoridades podem atuar. Letra A. Negociam com os fazendeiros o reajuste dos honorários e a redução da carga horária dos trabalhadores. Nada a ver. Está se discutindo a escravidão. Defendem os direitos dos consumidores juntos aos armazéns. Nada a ver. Substituem as autoridades policiais e jurídicas. Não. Não tem como essas entidades substituírem a polícia e o judiciário. Letra D. Encaminham denúncias ao Ministério Público e promovem ações de conscientização dos trabalhadores em relação às condições análogas à escravidão que sofrem. Essa é a resposta, tá? E aqui uma imagem, pessoal, extremamente famosa dos anos 80, onde tem embaixo uma imagem que mostra capitães do mato levando para a fazenda de volta escravos fugidos amarrados. Eles têm percorre no pescoço deles uma madeira, um galho lá, né? Que percorre eles. Pois essa imagem é a prisão de pessoas em São Paulo, num canavial. São todos negros, estão amarrados com cordas também no pescoço. O que se assemelha. Eu não estou discutindo se aquelas pessoas cometeram um delito ou não. Não é essa a discussão. A discussão é a similaridade das fotos, das imagens. Entre os anos 80 no Brasil, a condição de pessoas negras e a condição dos escravos lá retomadas. Tá bom, pessoal? Eu quero deixar claro para vocês que esse é um dos temas mais interessantes, muito importantes para o entendimento da sociedade brasileira. Até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom. Tchau para vocês.